Guerra é guerra e para você que não sabe, a ponte da Crimeia foi atingida no dia de ontem. Numa terça-feira de manhã, a Ucrânia decide, após mais de um ano sem atingir a ponte da Crimeia, decide atacar com 1.100 quilos um pilar da ponte da Crimeia. E hoje eu trago as atualizações que tivemos a respeito dessa ponte e quais são os danos reais que aconteceram nesses pilares, com algumas imagens de satélite também que eventualmente saíram no dia de ontem. Eu peço por gentileza que você fique até o final comigo, porque tem uma coisinha aí que ninguém vai falar a respeito para você. Para você ter uma noção, a gente precisaria de 8 bombas da mesma carga de explosão, para conseguir destruir de fato um pilar dessa ponte da Crimeia. Mas eu te pergunto, você quer mesmo destruir um pilar da ponte da Crimeia? Seria algo imediato, e é isso que eu vou mostrar para os senhores e para as senhoras no dia de hoje, perfeito? Então teve aí essas duas imagens que eventualmente acabaram saindo. Essa parte superior aqui, ó, novamente, ó, mostrando a data do dia de ontem. A parte superior, o míssil ele foi embaixo e a parte superior foi abalada, ok? Então foi nos pilares, não necessariamente nos pilares, mas nos tubos que sustentam os pilares. Por isso que o negócio é um pouquinho mais importante do que vocês imaginam, ok? E mesmo sendo algo bem abaixo e dentro do mar, a estrutura de cima foi abalada por conta do solo e tudo mais que eu vou te mostrar aqui para vocês, ok? Então temos aqui, ó, justamente a estrutura que eu estou te falando. É esse negocinho aqui, né? Você percebe que tem os pilares e esses pilares eles são diferentes dos outros. Perceba isso daqui. Eles são diferentes dos pilares que sustentam mesmo as rodovias aqui da ponte, ok? Então esses daqui eles são os mais estruturados e os mais importantes, e consequentemente eles são também os mais frágeis, e é isso que eu quero te mostrar aqui. Eles são os que estão mais fundo, no pior terreno possível, no pior solo possível, tá esses pilares. Aqui a gente tem uma proteção contra navios, então você consegue ver aqui, ó, no vídeo, esses negocinhos aqui, ó, são as proteções, umas barreiras para os navios que eventualmente forem e perderam o controle não atingir diretamente os pilares que tem aqui na ponte da Crimeia, ok? Então, apesar de tudo, né, isso daqui não é tão importante. O importante mesmo é o que está embaixo desse pilar aqui, que são esses tubos aqui, esses caninhos. Então, só para mostrar uma imagem mais ou menos para vocês entenderem do que a gente está falando, são esses tubos aqui. Eles são, né, de metal e eles são grossos sim, e dentro dele vai o concreto da ponte. Só que o concreto que foi utilizado na ponte, todos os materiais são duvidosos, ok? E aí a gente faz o cálculo aqui, especialmente da explosão. Para você que quiser, eu não vou passar muito tempo aqui, mas para você que quiser acompanhar essa parte de fórmula e tudo mais, está aí para você comprovar o que eu estiver falando, ok? Para você que quiser mesmo isso. Então temos aqui a fórmula, né, que fala a respeito da explosão, né, de quanta carga necessária para você conseguir destruir um pilarzinho desse aqui. A carga necessária para você conseguir destruir todos os pilares seria 8 vezes maior do que a que foi utilizada, ok? Então 8 vezes maior, mais ou menos aí 9.900 até 10.000 quilos, ok? De TNT. Só que novamente, será que é exatamente isso que você quer? Não é necessário que você destrua imediatamente os pilares, e é isso que eu quero salientar para os senhores. A destruição seria um desperdício, né, por assim dizer, de carga. Você queria algo imediato com 10 toneladas, mas você pode fazer algo muito melhor utilizando muito menos, ok? Então esse daqui foi um míssil que foi utilizado no dia de ontem. Você vê que ele é um negócio bem rústico e tudo mais, e ele leva aí consigo 1.100 quilos de bomba, ok? Ele tem mais ou menos 6 metros de largura, ok? E temos aqui justamente os tubos que sustentam os pilares da ponte da Crimeia, igualzinho da ponte da Crimeia esse daqui. São de 2 metros, são um ferro, né, um tubo de ferro por volta, dentro revestido, né, com concreto.
teoricamente de boa qualidade para aguentar todo aquele negócio do mar e tudo mais, o terreno terrível que eles têm ali na Ponte da Crimeia. E aqui temos o míssil que está ali em volta desses tubos, que tem 6 metros, e teoricamente também por conta da água as coisas seriam piores, por causa da pressão que atingiria esses tubos de uma maneira mais forte. Então, se esse tubo atingisse aqui no meio, ele ia conseguir distribuir toda a força dele para diversos tubos que estão debaixo do pilar, ok? Só que qual que é o problema disso tudo? Os pilares da ponte da Crimeia são bem espaçados, ok? Então, com essa carga de 1.100 toneladas, ele teria, a divisão dela seria bem pior. E aí você deve pensar comigo então, pô, então a Rússia se deu bem nisso. A Ucrânia conseguiu destruir esse míssil aqui, só que os pilares foram bem projetados para conseguir resistir a uma carga explosiva, não é mesmo? E eu te falo que não. Apesar de eles serem espaçados, o que significa que essa carga de 1.100 quilos aqui que foi explodida, ela provavelmente foi concentrada em algum pilar. Então vamos dizer que ela explodiu aqui. Ela concentraria nesse tubo aqui que sustenta o pilar, e ele já chegaria com uma carga menor nesse tubo e outra carga menor, porque a distância entre esses tubos já são de 6 metros. E aqui que entra o problema disso tudo. O fato da distância desses tubos serem de 6 metros auxilia sim caso você queira explodir uma coisa. Então por isso que você necessitaria de 8 mísseis desses. Então seria difícil sim para explodir. Só que isso daqui não foi projetado da maneira correta para segurar aquela ponte caso houvesse algum abalo sísmico ou um ataque, como assim está acontecendo na região da Crimeia, ok? Então, apesar dele ser projetado de uma maneira que os mísseis não tenham tanta efetividade, não foi um projeto pensado desde o começo. Isso daqui foi um problema de engenharia que veio lá desde o começo, ok? E aqui temos a imagem de satélite, a gente já vai voltar naquilo ali já. Aqui temos a imagem de satélite que mostra uma diferençazinha aqui, ó, que temos justamente nesse pilar do arco. Aqui está o arco da Ponte da Crimeia e aqui o pilarzinho ali que sustenta essa região que é a pior de todas, ok? Então novamente aqui, ó, perceba a diferença que temos, ok? Nessa região aqui. E vamos lá no mapa para a gente ver exatamente onde fica, né? A Ponte da Crimeia é a ponte que conecta justamente a Rússia com a Crimeia, ok? Então vamos dar um zoom e a gente já volta ali com mais umas coisinhas bem interessantes no final de tudo, ok? Então temos isso daqui, ó. Essa daqui fica a Ponte da Crimeia. Aqui ela tem a ferrovia, né? E aqui onde passa os carros. No presente momento, a Rússia teria liberado o trânsito de carro normalmente. No presente momento. Isso daí mostra uma falha gigantesca que eu já vou te mostrar isso daqui. É uma falha tão grande mesmo, assim, de você liberar sem você avaliar os danos. Não deu tempo, tá? Não deu tempo da Rússia avaliar os danos que aconteceram aí na região da Crimeia. Mas eles estão lá e já liberaram os negócios, ok? Então aqui, ó, novamente aquilo lá que são as proteções, são os pilares de proteção para a ponte da Crimeia, para não atingir diretamente o pilar, caso um navio, como está passando aqui, ó, caso um navio desses perca o controle e acabe atingindo isso daqui, ok? A precisão da Ucrânia foi grande mesmo, foi para atingir diretamente, isso que é importante. Olha o tamanho que é a ponte da Crimeia, se você comparar, ó, novamente, ó, essa daqui é exatamente a ponte da Crimeia, você tem que atingir diretamente o pilar e não só isso, buscar os tubos desses pilares, ok? Então olha isso daqui, olha o que ele é de fato, para você que vai atacar aqui, ó, de Odessa, que foi provavelmente da onde eles mandaram esse míssil. É uma precisão absurda, tá? É uma precisão absurda mesmo. E novamente vamos voltar aqui e sair um pouquinho do mapa e falar a respeito dos desafios técnicos que essa ponte da Crimeia apresenta e por que ela não precisa necessariamente de 8 mísseis daquele para ser destruída ou para ter problemas no meio disso tudo. Então o Estreito de Kerch ele apresenta condições geológicas e ambientais desafiadoras, incluindo o solo instável, atividade sísmica e fortes correntes marítimas, o que torna a construção de uma ponte de tal escala complexa. E perceba isso aqui.
Durante o planejamento, engenheiros tiveram que considerar esses fatores, mas há registros, embora limitados, de críticas públicas específicas sobre a qualidade da construção por parte de engenheiros diretamente envolvidos, ok? Então, apesar de tudo, o pessoal que estava ali projetando todo esse negócio da ponte, eles criticaram a forma que a ponte foi construída, ok? Não sou eu dizendo, são pessoas que participaram do projeto da ponte. E claro, a Rússia é um estado que não deixa muito a liberdade de expressão funcionar por lá. Então, esse negócio aqui, ele pode ter sido bem maior, só que as pessoas que falaram a respeito disso não puderam se expressar completamente, de maneira clara, para que todos entendessem. Só de você analisar esse negócio que eu te mostrei aqui a respeito do pilar, isso daqui não foi projetado para bombas. Entenda isso. Apesar de ter uma função de bombas, não necessariamente ele foi projetado para isso, ok? E isso daqui causa um problema na estrutura a longo prazo. Se você destruir um desses tubinhos aqui, três que sejas, o problema ele se torna um negócio que vai escalando. Você não consegue fazer o reparo daquilo ali, você não consegue fazer de maneira certa, todo dia ter que olhar aquilo ali, ok? Então o reparo ele se transforma num negócio complexo, a manutenção disso daqui se transforma também em um negócio complexo, e fora isso, a ponte da Crimeia já tinha sido atingida em outras vezes. Entenda isso, meus senhores e minhas senhoras. A ponte da Crimeia já tinha sido atingida, não é a primeira vez, não é a segunda e é a terceira. E novamente, assim como aconteceu nas últimas vezes, eles liberaram o tráfego sem verificar qual que foi o dano estrutural real. Não se sabe o dano estrutural real, ok? E na primeira vez, né, que foi destruída a ponte, né, foi inclusive com caminhão especificamente, igual que aconteceu aí nos dias atrás, foi com caminhão. E as temperaturas ali do aço que tinha naquela ponte da Crimeia passou de 1000 graus, ok? Causadas pelo incêndio de 2022. Isso daí mostra as preocupações da integridade do aço e da estrutura ferroviária com possibilidade de substituição das seções danificadas. Isso não ocorreu, tá? Isso não ocorreu. Eles não se deram conta, eles não foram verificar a fundo isso daqui, qual que foi o dano real do aço no meio disso tudo. Deixa a ponte rolar, vai continuando, em algum momento isso daqui vai dar um caos gigantesco, ok? Então, novamente, né, os reparos contínuos indicam que a ponte enfrenta desafios para manter a sua integridade no contexto de guerra. Embora eles não tenham feito o reparo bem rápido, né, naquele mesmo momento em que aconteceu a explosão, eles continuaram o reparo. Então eles liberaram a ponte para eles conseguirem manter o tráfego e deixar ao mesmo tempo a manutenção operar no meio dessa ponte. Isso significa, meus senhores e minhas senhoras, isso significa que eles estão com um problema ali, que eles têm que resolver, mas eles não querem, eles estão tapando o buraco com a peneira no meio dessa ponte. Então, os reparos eles foram realizados rapidamente, assim como eu disse, né, com a Rússia anunciando a reconstrução dos trechos danificados até julho de 2023. Eu não sei se vocês lembram, mas a ponte ela foi completamente destruída, ela caiu mesmo. Ela caiu e rapidamente eles já liberaram. E não só isso, como liberaram o trecho do lado, eu acho que foi até nos mesmos dias ali, ok? O trecho do lado e a ponte do outro lado caída. De novo, uma preservação, né? Um negócio com a segurança, pouco. Não tem, não existe esse negócio de segurança com a população. Se não existe isso, provavelmente eles estão só procrastinando a manutenção dessa ponte, ok? O Estreito de Kerch também enfrenta, né, os ventos fortes, gelo sazonal, correntes marítimas intensas. E se você for pensar nisso daqui, né, a longo prazo, novamente como a gente pensa aqui no canal, isso daí pode ser desafiador, especialmente no contexto de sanções econômicas. As sanções econômicas que eu tanto critico, ela pode ser útil sim quando você for pensar a longo prazo, mas não deve ser adotado como uma política de Estado, como uma política para resolver a guerra por si só, ok?
Mas isso daí, né, a longo prazo, em coisas específicas, assim como a ponte da Crimeia, mercados internos, isso daí vai dar algum tipo de efetividade. E novamente falando, junta tudo isso daqui que eu falei para os senhores, junta tudo. Problema do projeto inicial. Dois ataques que já ocorreram anteriormente. O aço esquentando no primeiro ataque. No segundo ataque, a ponte sendo liberada quase instantaneamente e sendo reconstruída de maneira bem rápida, assim como foi a própria construção da ponte. A própria ponte foi construída de maneira ligeira para conseguir ali, né, para que ninguém barrasse aquele projeto que era ilegal, ok? Então foi feito de maneira rápida e agora, né, com o contexto das sanções econômicas, manutenções acontecendo a todo momento, não de maneira preventiva, ok? Não é um negócio preventivo, é a reconstrução dos danos que já aconteceram. Eles estão tendo que se resolver as coisas que eles não resolveram porque eles tiveram que liberar a ponte. Simplesmente isso. E agora com as sanções econômicas, isso daí vai piorando. Junta isso tudo, uma hora isso daqui entra numa problemática e novamente ninguém vai estar esperando isso daqui, assim como a gente não estava esperando que numa terça-feira a Ucrânia iria atingir a ponte da Crimeia, ok? A ponte sofreu danos significativos no ataque que foi em 2022 e em 2023. A ponte, novamente, não foi projetada para resistir a explosões subaquáticas e ataques diretos. Não foi projetada para isso. Embora os pilares dela tenham sido feitos aí de uma maneira que as explosões não peguem da maneira máxima que deveria pegar, não foi o projeto inicial. Isso que eu quero que os senhores entendam. E essencialmente, um especialista aqui em explosivo britânico sugeriu que a ponte não foi construída para suportar cargas explosivas de baixo para cima. Vocês acham mesmo que a Ucrânia teria atingido um local tão específico assim sem ter estudado isso aqui? Os senhores acham mesmo, vocês aí que principalmente querem ver esse projeto legal funcionando, vocês acham mesmo que a ponte da Crimeia e a Ucrânia não estudou isso daí? A Ucrânia não sabe exatamente onde atingir? Faz muito tempo que eu venho trazendo a construção do ataque, né, da ponte da Crimeia, que foi esse cara aqui, ó, que fez inclusive. O mesmo cara que fez um ataque com caminhões, ok? O mesmo ataque que fez um ataque com caminhões também com drones, né, nas bases aéreas, destruiu 34% dos aviões da frota russa de bombardeiros, ok? E esse cara aqui, ele foi o responsável por isso tudo. Eu venho fazendo a construção da ideia, né, da ponte da Crimeia há muito tempo, que eu venho mostrando que a Ucrânia vem fazendo isso daí. E eu venho relatando sempre no canal, sempre eu vim relatando isso aqui. Eu falo a respeito para os senhores e para as senhoras. A Ucrânia fazia ataques de testes vindo da região de Kherson, fazia depois ataques de teste vindos aqui do meio e posteriormente abriu uma nova rota de drones vindo aqui da região de Zaporizhia, passando no mar de Azov, ok? Então eles conseguiram abrir uma nova rota de drones que poderia sim chegar nessa ponte, ok? E isso aconteceu porque eles destruíram três, três sistemas de defesa antiaéreos ou mais nessa região. Três é o que eu tenho aqui, né, de dados que eu consegui comprovar e cruzar para os senhores e para as senhoras, ok? Então, por conta de três. E aí, no dia 9, ou um pouquinho antes do dia 9, a ponte da Crimeia teve atingida os sistemas de defesas antiaéreos, que foram acionados em alerta máximo no dia 9, não é mesmo? E aí teve esse ataque, né, especificamente nos sistemas, e agora, mais ou menos aí um mês depois, tem esse ataque direto e atingindo a ponte da Crimeia. Além disso tudo, tem outras coisas para você que é mais assíduo aqui, que assiste esse canal sempre, vocês sabem cada coisinha que eu venho mostrando aqui para vocês. Cada sistema de defesa antiaérea que foi destruído, cada movimentação que tem de sistema antiaéreo. Isso daí, numa guerra, são pontos que a Ucrânia vai estar observando e que eventualmente eu trago isso aqui, mas eles têm muito mais informações do que eu. E eu quero sempre trazer isso aqui para os senhores, né? Essas coisas assim, as coisas vão sendo construídas. O ataque de hoje, ele não é simplesmente um ataque que a Ucrânia decidiu fazer. A Ucrânia já tinha planejado. E eu falo outra coisa.
A Ucrânia já tinha a possibilidade de fazer esse ataque antes mesmo do dia de hoje. Só que eles aguardaram alguma oportunidade perfeita que apareceu, que ao longo do tempo aí vai aparecer o porquê que eles escolheram especificamente esse dia. Então temos esse cara aqui que ele leva todo o mérito dessa semana inteira. O mérito vai especialmente para esse cara aqui. Ele fez aí, né, esse ataque que destruiu 34% da frota aérea de bombardeiros russos e ninguém sabe, né, como que ele fez isso daí de agora atingir a ponte da Crimeia, como exatamente ele fez, mas ele é um cara que leva o mérito dessa semana inteira. Definitivamente um cara que tá fora da curva, ok? E por falar nesse ataque que ele fez aí, né, dos caminhões e tudo mais, temos aqui novas imagens que saíram a respeito dos caminhões, ok? Então esse daqui foi o caminhão que ele utilizou aí em todo esse plano de um mês e meio, de um ano e meio, perdão. Todo esse plano de um ano e meio que ele utilizou para conseguir fazer esse ataque, né, nos aeroportos que destruiu 41 aviões, ok? Então você percebe aqui que é um negócio bem bonitinho, bem feitinho. Os drones saíram daqui, ok? Os drones saíram daqui, né, numa comporta que se abria lateralmente ou por cima. Essa comporta se abria. E novamente, uma baita estratégia, e ele escolheu, 2 dias depois de fazer esse ataque massivo, ele foi lá e fez um ataque na ponte da Crimeia. E também 2 dias depois da reunião entre a Ucrânia e a Rússia, né, no quesito da reunião de paz, né, que está acontecendo lá em Istambul. Então, as datas elas foram bem escolhidas, não foi coisa por acaso. E o intervalo, né, que a Ucrânia utiliza agora de fazer esse ataque na ponte da Crimeia também é bem específico, ok? Então aqui vai mostrando, é um vídeo longo, né, que vai mostrando essa casinha aqui, que foi o que estava armazenado aí com drones. Eles borram inclusive em volta, né, como se alguém não fosse saber, como se não desse para identificar isso daqui. Em questão de horas você consegue identificar onde exatamente esse caminhão está rodando, ok? E no dia de hoje tivemos também ataques de drones aí que aconteceram em outras regiões. Novamente, o que eu falo para os senhores aqui, ataques de teste, tá? Esses ataques aqui que acontecem aqui do meu lado. Esses 3 drones aqui, 2 drones aqui, 3 drones aqui, 3 drones aqui, são ataques de testes que eventualmente vão subindo. Então eles fazem uma onda de ataque, depois focam especificamente em um lado, eventualmente fazem um ataque específico em algum lugar, e depois eles vão mudando até definir o alvo prioritário, que no dia de hoje foi a ponte da Crimeia. Esse daqui em azul são os mísseis e os drones navais, ok? O ataque agora de reconhecimento, provavelmente reconhecimento 2, está acontecendo ali na região de Sami. Então eles estão soltando bastante drones aqui para reconhecer onde exatamente eles vão passar. Perceba que aqui, ó, aqui há um pause, né? Então os drones não conseguiram chegar no objetivo, assim como esse daqui que não conseguiu chegar no objetivo. Então eles vão construindo aí, vendo onde exatamente eles podem desgastar as forças de defesa russas, ok? E no dia de hoje, para finalizar, tivemos 1.020 pessoas aí, russos eliminados, 3 tanques, 7 transportes de artilharia, 123 veículos e 2 equipamentos especiais, ok? 176 drones e tudo mais. No mais é isso, eu gostaria de agradecer aos senhores. Para você que gosta aqui desse canal, por gentileza, considere apoiar, tá? Porque o computador meu ele é bem ruinzinho. Ontem eu tentei fazer a live aí e os senhores e senhoras que estavam presentes percebeu que o negócio não foi, tá? Então, para os senhores aí que puderem apoiar, apoie esse canal aqui. No mais é isso. Muito obrigado a todos e guerra é guerra.